Richard Gere é um comediante escocês que começou sua carreira no stand-up. Em 2016, em meio a uma apresentação chamada Macaco Vê, Macaco Faz, ele acabou sendo reconhecido e premiado na cidade de Edimburgo. A apresentação era baseada na experiência de Richard que ele teve ao ser perseguido, assediado e violentado por uma mulher. A apresentação era chocante e começou a atrair muita audiência. E isso fez com que ele, então, levasse a história adiante. E nesse mês de abril, alguns anos depois, a adaptação de sua história estreou como série na Netflix, se tornando inclusive líder de audiência em diversos países. Então, no vídeo de hoje, iremos falar mais a fundo sobre a história de Beberrena. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar de Beberrena, tô aqui com o Digo Black na câmera seca. E aí, Digo Black? E aí, meu querido, como é que tamo? Você viu Beberrena? Viu, né? Vi. Inclusive, o nosso amigo indicou pra gente, o Lucas Seca, né? Pra mim, pra você, a gente viu e não viu. A gente Parabéns acabou pra você, antes Lucas, que ele. Parabéns pra você. Quero que todo mundo comente aí. O que você achou primeiro, assim? Sem dar spoiler, não quer falar, não, aquela cena final não gostei, não é isso? Não. A primeiro modo, assim, primeiros episódios, eu comecei a analisar, tipo... Se bem que a gente vai falar tudo no vídeo, pode dar spoiler sim. É verdade, né? Não faz sentido isso que eu falei, né? Mas eu acho que logo no começo, acho que não vai Não, então a gente tem que... corrigindo tudo. Tá. Vai ter spoiler no vídeo. Tá aí, ó. Vamos deixar esse aviso aqui. Vai. Um aviso aí. Agora que já tem um aviso, Digo Black, o que tu achou? Eu achei muito coisa de louco. Muito coisa de louco. Por causa que, tipo assim, quando acaba, que tu começa a entender o passo a passo. Mas durante, assim, os episódios e tudo mais, quando eu via, eu falava, mano, essa mulher é doida. Ou o cara era doido. Tipo, sabe aquela... Tinha uma confusão de... Isso, de interpretações, né? Isso. Mas depois que tu começa a perceber outras coisas. Tipo, alguns traumas, algumas... a história vai se explicando. Bloqueios. Isso, aí tu vai entendendo mais como... No final deu pra entender ali, tu curtiu. Sim. Muita gente assistiu, se tornou a série mais assistida do Brasil aí nessa semana, né? E por isso, então, a gente vai falar no vídeo de hoje. Qual que vai ser a meta de likes? Pra bater aí, eu quero 9.850 likes. 9.850 likes e bora então pro vídeo. Em 2015, uma mulher entrou em um bar em que Richard trabalhava em Londres. Ele explicou que ela não tinha dinheiro para beber. Então Richard, de forma amigável, ofereceu uma xícara de chá por conta do bar. E dali em diante, a partir dessa gentileza, ela gerou uma relação com ele, mesmo que muitas vezes de forma unilateral e forçada. Ela passou então a frequentar o local diariamente, chegando cada dia mais cedo e com um vislumbre claramente acima do comum por Richard. Então nesse momento, basicamente o que aconteceu é isso. Não é que, nossa, quão pouco tem de informação. Não é isso, né, mesmo. Ela foi lá, ela não teria nada pra poder pagar uma bebida e tal. E ele viu que ela tava meio triste e ofereceu pra ela então uma bebida grátis. Depois até na série ele fala, nossa, nesse momento eu tive pena dela, né, e tal. Sim. E ele fala que normalmente quem era motivo de pena era ele, né. Depois ele explica e que naquele momento, então, ele sentiu algo diferente. Quando ele viu alguém que ele poderia ter pena. Então ele foi lá e ajudou ela, deu ali a bebida pra ela. E ela viu aquilo como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Ela teria visto então ali nele, tipo, um cara que valia a pena ela continuar frequentando o local. Então ela continuou frequentando e ele trabalhando. Ele ficava trabalhando normal. Ele não ficava dando muita atenção pra ela nem nada do tipo. Mas mesmo assim foi criando a relação porque ela insistia. Ela ficava esperando essas brechas e toda brecha que tinha, ela tava por lá. Ela então na época não descobriu qual que era o número dele. Então, tipo, ele ficou um bom tempo sem receber nenhuma mensagem por número, que foi algo bom, né? Porque o telefone, pelo menos, ficou em paz. Só que ela mandava sem parar e-mail. Ela descobriu o e-mail, que estava meio que acessível no perfil dele. Então, ela chegou a enviar 50 mil e-mails pra ele durante toda a história. Imagina, mano. 50 mil e-mails é muita coisa. No meio tinha coisa, tipo assim... parei aqui em algum lugar, tem uma pessoa muito babaca. E aí escrevia, tipo, tudo com algum errinho, tipo, ortográfico e tal. E não era porque ela não sabia escrever. Na verdade, é porque ela tá escrevendo muito rápido. E ela tá o tempo todo escrevendo muito rápido e mandando sem parar. Tipo, o tempo todo. Tipo, era como se fosse mensagem do WhatsApp, só que por e-mail, né? É quase como se fosse uma conversa ao vivo, né? Sim. É um WhatsApp ao vivo. Vai falando. E só e-mail. E no e-mail. E ele, ali no início, ele mostra na série, né, que de alguma forma ele poderia ter cortado a relação totalmente, ter forçado isso, ido até a polícia, talvez, e mostrado o que tá acontecendo e tal. Mas ele, por traumas do passado que ele tinha, ele decidiu continuar mantendo a relação, mesmo que fosse à distância, mas alimentando ali minimamente pra não deixar morrer também. Na série, o nome dela é Marta. A gente sabe que o nome dela não é Marta, é todos menos Marta, porque ele tratou de esconder a identidade dela até também por motivo de processo e porque ele falou que tinha pena dela, vai lembrar. E a Marta então começa a perseguir ele no dia a dia. Vai, por exemplo, no stand-up dele que ele fazia na época, que não era tão bom, que não era todo mundo que ria, por exemplo, e que no início é até legal, porque ela ri muito, ela tem uma risada muito alta. A galera até achou os vídeos que são do stand-up dele de verdade, e ela rindo no fundo e tal. É igual mesmo na série. Isso ajuda, né? Que o pessoal vem rindo junto e tal. Mas depois ela começa a cobrar ele durante o show.
e fala, por que você não me responde? Por que eu não posso estar contigo? Não sei o que, sabe? Tipo, como se fosse uma namorada proprietária dele naquele momento. E ela não tinha nada com ele. Então ela continuou assim por muito tempo. Levou 6 meses até ele ir até a polícia. Quando ele chegou na polícia, mostra bem que ele não ajudou, ele não colaborou com a polícia, né? Ele chegou lá e falou, tipo, tem uma mulher me perseguindo. Aí você falou, como assim? Tá mandando e-mail. Que tipo de e-mail? Aí ele mostrou um e-mail que não tinha nada a ver, né? Tipo, ele podia mostrar um e-mail que fosse realmente preocupante. Ele podia, ou então, tipo, mostrar, tem tantos mil e-mails. Ele podia falar o nome dela, porque sabia o nome dela. E ela tinha um histórico de perseguição, ela tinha perseguido outras pessoas, verdade, né? Então, tipo, ele podia ter feito um monte de coisa e ele não fez. E ele continuou assim, lidando com isso por muito tempo. Deu quase 3 anos, praticamente, né? E no meio desse processo do tempo ali, né? Ela conseguiu o número de telefone dele e aí ela ligava demais. Obviamente, ele não atendia na maioria das vezes, né? Mas ela deixava mensagem de voz, tanto que ela deixou 350 horas de mensagem de voz pra ele. Imagina. Tipo, é muita coisa. E antes de ir para a segunda posição, a gente vai falar da Stake. A Stake, para quem não conhece, é a nossa patrocinadora. E por lá você pode fazer suas apostas tanto no futebol, quanto na NBA, quanto nas corridas, por exemplo. Na NBA tem as melhores odds do mundo e, inclusive, tem uma parceria com a NBA. Você pode assistir os jogos da NBA dentro da plataforma da Stake. E para você fazer isso, não tem que pagar nada. Tem só que criar uma conta, usa o nosso cupom Planeta Novo, libera lá para vocês. Tem 3 mil pessoas já quase que fizeram a conta lá com o nosso cupom e que estão assistindo hoje e que não estão mais precisando, por exemplo, do famoso Fujmax. Sabe? Esses daí, Mega Fix HD, esses lugares que o cara vai se aventurando. E não tô criticando quem não. Quando o cara não tem o que fazer, vai pra lá, né? E o melhor de tudo, não tem vírus. Não tem vírus, pô. Então, tipo assim... Isso é o melhor de tudo. A Stake tem várias vantagens mesmo, tem uma série de promoções e inclusive tem uma série de parceiros, como por exemplo no próximo UFC, que é o UFC 301, que vai rolar nesse sábado e que vai ser no Rio de Janeiro. E nesse evento a Stake tá fechada com o Alexandre Pantoja e o Caio Borralho. Então por isso, se você fizer uma aposta simples ali de até $100, se o Alexandre Pantoja vencer por finalização no primeiro ou no segundo round, você ganha o dobro da aposta que fez. E você também ganha em dobro se o Caio Borralho vencer por finalização no primeiro round. Bom, a última vez que a gente falou sobre isso foi do Poatan e ele venceu, né? Sim. Já tá um tempo ali bem, foi lá e conseguiu finalizar no primeiro round. Uma galera ganhou com isso, inclusive. Então, se você ainda não conhecia a Stake, vai lá, curte. Dá pra assistir os jogos da Libertadores. Tem jogos também da Sul-Americana. Uma galera aí que torce pro Corinthians, Cap, quem mais? Inter, Cruzeiro, todo esse pessoal tá na Sul-Americana. Libertadores, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, vai faltar gente. Atlético Mineiro, Fluminense. Todos vocês têm espaço, vai lá pra Stake que tem onde assistir o jogo do seu time, beleza? E pra gente ter uma ideia, basicamente a vida dela naquele momento tava em torno de falar dele e de criticar ele, de espalhar coisas sobre ele. Em algum momento ela falava que ele tinha o pênis muito pequeno, em outro momento ela falava que ele era gay, em outro momento ela falava que, na verdade, ele tinha tara por anos, em outro momento ela falava que ele tinha tara por crianças, e assim ela espalhou muita coisa. Ela fez 744 tweets sobre ele, ela fez 46 posts do Facebook sobre ele, e ela enviou 106 cartas pra ele. E algumas, como a gente falou, xingando e humilhando ele, né? E como a gente falou, a atitude dele não era de ir lá na polícia e de resolver nem nada do tipo. Então, tipo, ele deixou muito tempo isso continuar, até que em algum momento ele começa a namorar, né? E nisso a namorada dele cobra, né? Pô, tu tem que fazer alguma coisa, tem que sair do comodismo. E até mostra, né? Ele é um cara que é bem acomodado mesmo. Ele tinha uma namorada, aí não conseguiu, tipo, dar certo com ela lá e tal. E ele, tipo, continuou morando na casa da mãe da namorada por muito tempo. E a mãe se dá bem com ele, tudo bem. Mas, tipo assim, ele tá morando lá, tipo, anos depois. E o mais engraçado é que tu vê a desculpa dele, que era por causa que o irmão da namorada morreu, e daí por isso que ele ficava meio assim, pra deixar... Mas também era um pouco dele, né? Sim, claro, era ele que queria, né? Então ele era um cara que era acomodado, foi tendo ali um pouquinho de reação quando teve essa namorada e tal, mas só foi ter reação mesmo quando ela levou pra frente, atacou a namorada, atacou ela, por exemplo, no rosto, né? Tipo, cortou ela e tudo mais, e começou a perseguir a família dele. Cara, ela ligou pros pais, falando que ele tinha feito coisas com ela e tudo mais, os pais ligaram preocupados. Depois ela ligou pros amigos dos pais, falou que o pai dele era pedófilo, que tinha, tipo, feito algo com ela quando ela era criança. Sim. Então, imagina, né? Tu recebe uma ligação de alguém falando, olha, eu quando criança fui abusado por aquele teu amigo, tá? Então, tipo assim, tá ferrando a vida deles, todo mundo foi até a polícia, e na época eles falaram, pô, é muito difícil a gente conseguir condenar ela, porque a gente não... isso não precisa ser crime, digamos, né? Ela pode ter, sei lá, uma medida protetiva pra não chegar mais perto, tal, mas não vai ser um crime que vai botar na cadeia. Então a gente precisa de algo que seja realmente ali, tipo, sólido, pra gente levar e falar, olha, agora a gente vai prender ela porque ela é perigosa. Então ele ficou nesse alerta, esperando ela ameaçar ele gravava tudo, começou a atender ligação, gravava ali, e algum dia, então, ela foi lá e ameaçou, falou, eu vou matar sua família, vou matar você, tal. Ele conseguiu essa gravação, levou até a polícia já sabia tudo que tá acontecendo, porque ele foi evoluindo também lá, né? Ele chegou não falando, depois começou a soltar as informações e por fim ele falou, tá rolando tudo isso.
Quando chegou na família dele, falou, tá rolando tudo isso. E a polícia que já tava sabendo, tinha pedido essa ligação, né, mais comprometedora, quando recebeu, conseguiu prender ela. E aí, no fim, então, ela é condenada a 9 meses de prisão e tem uma medida protetiva de 5 anos em relação ao Richard, certo? Inclusive, ele teria ido até o julgamento, né, visto ela no julgamento chorando, que ela é muito emotiva e tal, e ele teria ficado muito triste com toda a situação, e de novo, voltando a ter empatia por ela, mesmo depois de muita coisa que ela já tinha feito por ele, de toda a perseguição. E o mais doido é que até no final ali a gente vê ele caminhando, ouvindo os áudios dela, né? Isso, pra se confortar, né? Ele tá mal e quer alguém que demonstre amor por ele. E por que isso? Porque ele passou por um trauma que é explicado no 4º episódio, né? Onde antes de conhecer a Marta, nesse período que ele namorava essa ex, onde ele tá morando na casa da mãe, né? E ele tá tentando a vida de comediante, conhecer um cara que, pelo que deu a entender, era um roteirista e tal. E esse comediante, esse roteirista que tá dando uma oportunidade pra ele, começou a embebedar ele, a levar substâncias muito pesadas e tal, que faziam ele literalmente desmaiar. E aí um dia ele desmaiou e quando ele acordou, o cara tava lá, tipo, chupando ele, apalpando ele, algo tipo assim, né? E ele viu o que aconteceu, o cara tentou disfarçar e tal, mas ele viu o que aconteceu e ele podia ter feito algo, mas ele não fez. Ele se sentiu intimidado e tudo mais. A gente sabe como um trauma reage cada pessoa, né? Todo mundo pode ter a sua reação particular. E nesse momento a melhor reação, obviamente, era ele ir até a polícia, era ele ir até alguém que era próximo dele, que confiasse e falasse, tá acontecendo isso, né? E buscar ajuda. Mas não foi o que ele fez. Ele continuou indo até o local, até que isso foi evoluindo e o cara chegou a sodomizar ele, né? Então, tem uma cena bem forte. É até um episódio que normalmente não vai ser legal pra ninguém ver. Tipo, se quiser pesado. Ver a série e ver a história do bebê Rena, da Marta e do Richard e tudo mais, não precisa ver esse episódio, porque esse episódio realmente é muito forte. Se tiver qualquer tipo de gatilho pra isso, vai disparar, porque quem não tem já fica mal, tá ligado? É bem forte. E então, por isso, por ele ter permitido ficar numa relação que era altamente abusiva com ele, onde ele era abusado todo momento, né? E por ele não ter reagido, e por essa falta de pulso dele, ele acabou, de alguma forma, associando isso à relação sexual que ele tinha. Ele parou de ter relações sexuais com a namorada dele, o namoro não deu certo, muito por conta disso. Ele mostra isso na série, né, que vai tudo piorando e tudo mais, porque ela acha que ele não quer fazer nada com ela porque ela é feia ou algo do tipo assim, porque ele realmente não gosta dela ou algo do tipo, e ele não tem coragem de explicar, olha, aconteceu isso comigo, entendeu? Então ele guarda o trauma pra ele, ele vai se excluindo, vai ficando num mundinho bem, bem fechado, porque a família dele não é dali, a família dele é de outro local, é da Escócia, certo? Ele tá em Londres sozinho, e quando aparece a Marta, então ele tem meio que alguém que tem interesse nele, que vai poder de alguma forma olhar pra ele da forma que ele queria ser visto, né? Então é muito doideiro, porque é claramente uma situação que não é uma relação comum, é uma relação com distúrbios e coisas do tipo. Muita gente falou sobre a síndrome de Estocolmo, que poderia ser, né? Que é quando a pessoa tá refém de algo, mas mesmo assim não consegue abandonar aquilo, tem até às vezes uma relação de carinho por aquilo, né? Que é o que parece, né? Nessa cena do áudio, né? Então, mano... Porque ele tá mal e ele fala, vou ouvir ela. E já é depois de tudo que aconteceu, né? E isso é muito louco porque tu vê durante toda a série. E isso me chamou muita atenção, porque chama a atenção quando ele tá na casa da mãe da ex-namorada dele, e daí ele fica protelando, até que chega a Marta e faz lá... Acho que ataca a ex-namorada dele, né? Com água e tal. Aí ela fala, não, tu tem que sair daqui. Aí acontece... Essa ex-namorada dele e a namorada dele são atacadas, as duas. Sim, as duas. Aí depois acontece esse caso com o cara lá que tenta ajudar ele. Aí depois acontece com a Marta. Então, tipo assim, são casos que ele sabe que ele pode fazer algo pra evitar isso, mas ele deixa passar, deixa meio que... É que nem a gente falou, esse caso do Estocolmo, né? Que a pessoa... pega meio com apreço e fica pensando, se eu não tiver aquilo ali, eu não vou ter nada, tá ligado? E tem uma situação, né, que é doideira, porque, tipo assim, ele podia ter feito a série falando somente o que a Marta fez, especificando muito mais, tipo assim, ó, tal dia ela me entregou isso, porque tem uns relatos dele, tipo assim, ela já me deu vários presentes bizarros, do nada ela me dava um negócio que não é um presente, tá? Parece que tem muito mais coisa, né, do que apresenta. Tem muito mais coisa, com certeza, do que ele contou ali. Só que ele quis contar a história dele, né? Ele contou a história dele. Ele falou, por que eu tava desse jeito? Por que eu tava vulnerável? Tal. Por que eu não falo dela? Por que eu não falo o nome? Porque eu tenho pena dela. Por que eu tenho empatia? E aí, tipo, até se coloca uma pessoa, tipo, imperfeita, que continua assim, porque, tipo, dá a entender, pelo menos, que naquela época ele continua assim, já faz um tempo, né? Pode ser que ele mudou, mas com certeza deu certo pra ele também, porque de alguma forma ele vai conseguir divulgar o trabalho dele agora pro mundo todo, né? E o choque também é o final, né? Como acaba. Porque ele vai até o bar e daí ele não tem dinheiro por causa da bebida que ele pede, e daí o cara pega e dá pra ele assim, não, essa é por conta da casa. Que ele começa chorando também. É tipo, quando começa a série. Que é quando a Marta entra, tal. Aí como se ele fosse a Marta da vez, né? Isso aí é uma série que provavelmente não vai ter continuação e tudo mais. O que deve ter, talvez, é algum tipo de série dele, né? Sim. Ele apresentando alguma coisa já que deu muito certo. Não, talvez nem tenha a ver com o Bebê Rena. Ele com comediante mesmo. Ah, agora, entendi. Porque agora ele ficou uma pessoa famosa, né? Agora o mundo todo sabe da história dele.
Ah, e um detalhe que a gente não falou que é bem importante, né? O ator que fez a série é o próprio cara. É a história dele, né? Isso que é o mais bizarro. Isso é o mais bizarro. Então, para pra imaginar que no 4º episódio, ele teve que regravar o cara abusando dele, sendo que isso é um trauma dele. Tá ligado, mano? Então, tipo assim, realmente ali tem um trabalho artístico muito forte que Tipo, ele vai teve que deixar o nome dele interpretar. marcado, né? Ele teve que interpretar tudo que ele passou. Tudo. Todo o trauma dele de volta. Uhum. Tá? Todo o trauma dele, ele reinterpretou. E eu acho que é a intenção dele mesmo, né? Tipo, de alguma forma, fazer o pessoal pensar, caraca, se ele conseguiu fazer isso, é porque ele é um bom ator. Ele conseguiu tirar proveito de alguma forma da situação que, pô, só ferrou ele, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou os temas. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.